All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio de número 32. Meu nome é Alexandre Rocha, eu estou aqui mais uma vez com o Diego Montenegro para falar um pouco mais sobre os 10 mandamentos. E pessoal, agora nós vamos começar de fato uma sequência de episódios sobre os 10 mandamentos. No episódio passado nós falamos sobre a introdução, sobre o prefácio dos 10 mandamentos, e agora vai ter uma porrada de episódios aí só sobre os 10 mandamentos em específico mesmo, tá ok? Então bora lá pro episódio? Então, hoje nós vamos tratar as perguntas de número 45 até a 48, né? E a pergunta de número 45 diz: qual é o primeiro mandamento? E a resposta é: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. A pergunta de número 46 diz: que exige o primeiro mandamento? E a resposta é: o primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo. A pergunta de número 47 diz: que proíbe o primeiro mandamento? E a resposta é: o primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. E a pergunta de número 48 diz: que se nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento? E a resposta é: as palavras além de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Muito bem, partindo para as questões introdutórias, ao se falar de adorar um só Deus, a Bíblia proíbe o politeísmo, né? Que era o contexto em questão. Mas é possível pensar nesse mandamento para nós de um contexto mais monoteísta? Ah, sim. Antes de mais nada, é bom a gente fazer uma recapitulação aqui do prefácio, que é o episódio passado que a gente conversou sobre o Senhor Deus falando que Ele é o Senhor que nos libertou e nos tirou do Egito, né? Que tirou o povo de Israel do Egito, e aí a gente conversou no episódio passado sobre como o tema da aliança vai nos ligar a essa temática. E aqui volto a dizer, é tão verdade que nós estamos ligados a essa temática do Êxodo, dos 10 mandamentos, que o nosso catecismo, um símbolo de fé cristão reformado, tem essa preocupação de criar uma área, criar um setor do catecismo só para tratar dos 10 mandamentos. Então, o primeiro ponto, antes da gente falar de como contextualizar o primeiro mandamento para a gente aqui, é lembrar que obedecer ao mandamento tem a ver com ter sido liberto. Não pode dissociar essas duas temáticas. Tanto que o título do nosso último episódio foi justamente esse: liberdade e lei, mostrando que essas duas temáticas estão ligadas. Você é liberto para poder viver nesse novo estilo de vida. Então, não podemos esquecer isso daqui. E aí sim, chegando agora nesse contexto, né? Realmente, o primeiro mandamento, ele faz talvez muito mais sentido, aparentemente, para o contexto lá de Israel, lá no deserto ou no Egito, por causa da quantidade de deuses com que eles lidavam, né? E aí tem aquela questão, Alexandre, dos termos muito complexos, né? Tem politeísmo, tem monoteísmo, tem monolatria, tem não sei o que lá. Essa parte dos enoteísmo. Enoteísmo. Pois é, essa parte dos termos eu vou deixar para ti, que você manja mais disso daí. Mas o que eu vou dizer aqui de forma muito simples mesmo, é que é possível você ter dois deuses sem saber. O que é impossível é você servir bem os dois. Isso aí o Senhor Jesus já disse, que se você servir um Senhor, você vai aborrecer o outro. Então, isso daí tem que ficar claro. Você pode se enganar sobre isso. Você pode estar com o teu coração em outra coisa como Deus, além do Senhor. Você pode se achar um cristão, você pode professar a fé, mas você pode estar colocando o teu coração em outro objeto, outra pessoa, outro ser, outra coisa, como um Deus. E aí tá fazendo essa rivalidade entre Deus e esse objeto. Então, no nosso contexto, ainda que você viva num país que você não vê muito conflito de deuses, de narrativas divinas, para quem é o Deus verdadeiro, você pode estar colocando o seu coração em outra coisa como Deus. Eu ainda não vou entrar em que coisas a gente coloca como Deus, porque a gente vai desenvolver isso ao longo do episódio. Mas aqui já fica o alerta. Você
mesmo você não tendo que escolher entre Deus, Alá, entre Buda, entre o hinduísmo, mesmo que você não tenha essa diversidade de escolhas tão clara no Brasil, no nosso contexto monoteísta, você tem outros sei lá, candidatos a deuses chamando a sua atenção. Então, sem dúvida nenhuma que é muito, muito proveitoso para a gente esse mandamento. É muito importante observar esse mandamento, porque a gente também está nesse contexto de adoração, então a gente tem que tomar cuidado. A gente pode servir outra coisa, mesmo que ela não seja um Deus transcendente, mesmo que seja algo imanente. Aí depois a gente aprofunda sobre essas idolatrias aí, né? E sempre. Isso aí é um risco constante, né, bicho? Tem o clássico, a frase clássica do Calvino, né? Que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo, bicho. A gente vê que. Quais são os ídolos modernos hoje, né? A própria liberdade, né? Pode se tornar um ídolo, né? Uhum. Você pode fazer da liberdade um fim em si mesmo. Você, não, eu quero ser livre de qualquer. Hoje, né? Na verdade sempre teve, né? Mas a gente vê uma certa antipatia com dogmas, com religião, né? Que a religião... E é claro, há um fundo de verdade disso, né? Há um aspecto em que é possível uma distorção do cristianismo, né? Que aprisiona as pessoas, né? Muitas pessoas acabam sendo humilhadas ou reduzidas, né? A um estilo de vida extremamente escravizante, por conta de distorções que se passam por cristianismo, né? Então, assim, acontece isso, né? Acontece, infelizmente acontece, né? E muita gente acaba achando que o cristianismo é isso, é uma crença aí que tira o seu cérebro, que te limita, que te escraviza, que te impede de pensar, né? Nada mais falso, nada mais fora da realidade, né? Mas, assim, existe esse aspecto, né? Existe a questão do dinheiro, né? Que pode se tornar um deus, né? O Keller, naquele livro dele, Deuses Falsos, inclusive, recomendo demais mesmo. Todo mundo tinha que ler esse livro, cara. Quem se interessa pelo assunto de idolatria, tem que ler esse livro. Esse livro é fantástico, é excelente. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que um dos aspectos do pecado é que ele é capaz de transformar as boas dádivas de Deus em algo que se torne pecaminoso, ou em algo que se torne um Deus, né? E aquilo que Paulo falou, né? Que tendo conhecimento de Deus, não glorificamos como Deus, né? Mas adoraram a criatura em lugar do Criador, né? E é isso mesmo, bicho. A gente percebe que quando Deus não é o centro da nossa vida, alguma outra coisa vai ficar no lugar. É fato. E hoje, acho que eu até comentei contigo isso já, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de que é possível você não negar, na verdade, Deus, mas haver uma concorrência num âmbito mais ou, talvez até inconsciente ou consciente, não sei, em que uma outra divindade está ali disputando o espaço que o Senhor deveria ter no coração, né? E a pessoa professa, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Evangelho. Mas em certos assuntos, sendo bem claro, falando sobre política, né? Quando o assunto é política, né, que é o que está na moda agora, né? A pessoa toma certas posturas que não condizem com aquilo que ela crê. Que não condiz com aquilo que ela crê. Se ela crê que Jesus Cristo, só é Jesus é Senhor da sua vida, então, bicho, todas as outras autoridades, elas são relativizadas em relação a Jesus, entendeu? Só Jesus é Senhor. O resto, tudo é relativo em relação a Cristo, né? Eu não posso estar fechado com ninguém. Eu não posso estar fechado com X ou Y, porque eu estou fechado com Jesus. Então, assim, todos os outros são passíveis de erros. Eu não posso querer fazer a passada de pano, né? Porque é do meu lado. Não, bicho. Fora de Jesus, o resto tudo tá quebrado, cara. O resto tudo tá quebrado nessa realidade, entendeu? E nós temos que ler a realidade, interpretar a realidade à luz de Jesus Cristo, que é perfeito, né? E não ficar fazendo de Jesus o meu Deus, mas eu tenho tipo um Hércules, um semideus aqui, em que eu desenvolvo, porque eu já falei isso no episódio sobre, acho que foi fé e universidade, eu não lembro, algum dos episódios passados que a gente fez do Hoje e Sempre, e que eu falava que crença religiosa, na verdade, não diz tanto respeito ao objeto da crença, mas é da relação de incondicionalidade que nós desenvolvemos com o objeto da nossa crença. Ou seja, quando nós desenvolvemos uma postura de relação incondicional, seja com um político, seja com sei lá, a família, com filhos, com dinheiro, com você mesmo,
com um partido, com alguma ideologia, quando você desenvolve esse tipo de relação, você é uma crença religiosa, Você Sim. elevou aquele patamar, né? Aquele horizonte temporal, você o elevou a um objeto absoluto, né? É o absoluto da sua vida, né? E é isso que é uma crença religiosa, né? É algo que é absoluto, né? Por exemplo, nós cremos na Bíblia, né? Nós temos uma relação de incondicionalidade com a Escritura Sagrada, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, nós partimos desse pressuposto, né, desse ponto de partida. E quando você faz de algum objeto ou aspecto da realidade, você desenvolve essa relação de incondicionalidade, bicho, é idolatria, mas não tem para onde correr, não tem para onde correr. Então, assim, existe esse perigo que mesmo após crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, nós desenvolvamos, seja temporariamente, né, relações de condicionalidade com coisas criadas, e o que é o que nós não deveríamos fazer. Nós deveríamos amar as coisas criadas como elas são, coisas criadas, coisas finitas, né? Essa parada das coisas criadas, de como se relacionar com as coisas criadas, eu me lembrei agora de Santo Agostinho nas Confissões, quando ele tá em busca, né, fazendo tipo aquele teatro ali em busca de Deus, e ele conversa com a criação. Então, assim, ele sabe que no contexto dele vai acontecer essa questão do panteísmo, ou de achar que a própria criação é Deus, enfim. Então, o Sim. que ele faz? Ele é franco, ele vai procurando Deus na natureza. Santo Agostinho faz isso, ele vai lá procurando Deus na natureza. Só que ele, como é uma reflexão já posterior à conversão dele, ele dá o resultado do diálogo, né? O resultado do diálogo é que no fim a natureza vai dizer, olha, nós não somos Deus. Procura acima de nós, né? Então, assim, a floresta, o céu, a lua, o sol, os astros, Sim. todos eles vão apontar para cima, porque não tem como. Se você professa Jesus Cristo como Senhor, você não vai encontrar esse absoluto, né, que você estava comentando aí. Você não vai encontrar esse absoluto em outra coisa, nem na natureza, nem política, nem nada. Essas coisas vão ter que apontar para Jesus, senão o uso que você está fazendo está errado. E aí cabe uma autoanálise, né? Você vai ter que se analisar se isso não está apontando para Jesus. Se isso está apontando para outra coisa, cuidado. É o que a gente pode dizer aí. Eu sempre vejo, é claro, às vezes as pessoas nem se dão conta disso, né? Ou às vezes é só uma linguagem hiperbólica, né? Mas talvez não seja. Ou pelo menos algumas vezes talvez não seja. Já viu alguém quando posta assim, sei lá. Eu entendo que a gente. Você ama, por exemplo, um filho, cara. Eu não sou pai, né? Mas eu sou filho. Eu sei que a minha mãe me ama, né? Mas já viu quando alguém posta assim, fulano é a razão da minha vida, é a razão da minha existência. Sem você eu não vivo, né? Falando pra cônjuges, né? Cara, se alguém acha realmente que ela não vive sem outra pessoa, ela tá em desespero já, cara. Ela já abandonou, entendeu? Já abandonou a fé. Porque não existe isso, cara. A gente não vive sem Jesus. A gente não pode viver sem o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele é infinito, Ele é absoluto. Para não passar em branco, né? Citando mais uma vez C.S. Lewis, não coloque a sua felicidade naquilo que você pode perder. E cara, o que a gente não pode perder nessa vida? Saúde a gente perde, o coronavírus está aí para mostrar. Saúde a gente perde, família a gente perde, dinheiro a gente pode perder também. Profissão, um emprego você perde, sabe? Tipo, beleza você perde, sabe? A afeição, o amor das pessoas você pode perder. Então, assim, tudo, absolutamente tudo nessa esfera da criação está sujeito à deterioração, à perda, cara. E se você coloca... E a gente faz isso, mano. A gente é pecador, infelizmente a gente faz isso, sabe? Mesmo crentes podem, uma vez ou outra, sabe? Ou em vários momentos da sua vida mesmo, colocar a esperança da sua vida, né? A todas as suas expectativas, né? A sua confiança nas coisas criadas, né? Se eu tiver aquele emprego, se eu passar naquele concurso, se eu conseguir aquela garota, se eu conseguir aquele cargo, se fulano me amar, se eu fizer aquela plástica, então assim, minha vida vai mudar e tudo mais. E essas coisas não são ruins em si mesmo, né? O problema é quando você faz dessas coisas a razão da sua existência, cara. Aí é que é o problema, né? É por isso que nós precisamos do evangelho todos os dias. Porque todos os dias a gente se esquece dele. Sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo também, mano. Foi isso que eu falei. Muito bem, pensando agora no caso dos ateus e dos agnósticos, por exemplo. Eles não adoram nenhum deus, né? Pelo menos não
de forma estrita, né? Pode-se dizer que eles não quebram esse mandamento, ou a questão é um pouco mais complexa? É, bem mais complexa, né? Como você já falou, aí tem uma questão do que a gente está querendo falar sobre adorar deuses, né? Eu já falei no início da minha fala que a gente pode colocar essa veneração, essa devoção em um outro tipo de objeto, mesmo que a gente não tenha que escolher entre Buda e etc, né? Eu fiz aquela fala para já abrir para esse segundo momento, ou seja, de que há um aspecto da devoção humana que é intrínseco, né? Você pode ser um indivíduo que não venera uma divindade externa, transcendente, um deus, mas intrinsecamente você é um adorador. Então é isso, vamos fazer essa continha. Se você é necessariamente alguém que adora, mas você não tem um deus transcendente, você está adorando outra coisa. A conta só tem como dar isso daí. E esse é o problema do coração humano. Ele foi feito para isso, né? O Santo Agostinho vai dizer aquela frase que todo mundo conhece, né? Fizeste-nos para ti. Então, qual é a consequência? É como se fosse assim, a consequência da primeira frase. A primeira frase de Santo Agostinho é: fizeste-nos para ti. Aí a consequência é: por isso que o nosso coração está inquieto, porque nós precisamos descansar em ti. Essa inquietude, essa inquietação do coração é porque ele foi feito para o Senhor, ele foi feito para Deus. Então o homem, quando não está em Deus, esse ateu, esse agnóstico, ele vai procurar outro objeto de adoração. Então não tem como ele não quebrar esse mandamento, ele vai quebrar esse mandamento. E seja dando a glória para a criatura, seja dando glória a si mesmo, seja dando glória a algum outro lugar, alguma outra coisa, ele vai colocar como se fosse Deus, né? Onde está o teu tesouro, né? Essa que é a questão, ele vai entesourar alguma coisa para ele, vai transformar isso em Deus. E a gente já tem comentado sobre isso. Eu queria só, para finalizar essa fala, bem rápida mesmo, meu objetivo é a minha fala, mas eu queria terminar com uma leitura e um comentário breve aqui do Salmo 115. Vou ler aqui só os 9 primeiros versículos aqui. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos confiam nele. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, para mim, esse salmo aqui, ele é o salmo, o texto bíblico para quando você vai falar dessa questão da idolatria. O salmo está falando que o povo de Deus, ele confia num Deus que pode ser um Deus que os outros vão dizer assim: cadê esse Deus, né? Cadê? Por quê? Porque você está confiando em algo, você está colocando a tua confiança, o teu coração em algo que o homem natural não vê, o homem natural não entende. Então eles vão lhe chamar de louco, vão lhe reputar por louco, porque eles vão colocar a confiança deles naquilo que eles podem tocar, naquilo que eles podem ver. Então o que eles vão fazer? Eles vão colocar o ouro, a prata como seus ídolos. Seja no contexto do Salmo, né, que o ouro e a prata e a madeira era usada para construir o ídolo, ou nos tempos modernos, quando você confia no ouro, aí simbolizando o dinheiro, né, e etc, a matéria, né? Seja que você faça daquilo o teu ídolo, ou seja que aquele próprio objeto seja o teu ídolo. Mas o fato é que quando você está zombando de um cristão, porque ele confia num Deus que você não vê, o Salmo inverte a parada e vai dizer o seguinte: olha, mas só que esses ídolos, eles é que são assim. Porque eles têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm nariz, não cheiram, etc, etc. E aí o Salmo no verso 8 vai dizer: tornem-se semelhantes a eles o que os fazem, aqueles que produzem esses ídolos. Pode ser que o contexto do Salmo ele esteja falando mais dos artesãos, não sei, não vou fazer essa exegese aqui, mas a questão é, quando você tem um Deus imanente, um Deus material, a tendência é esse esvaziamento mesmo. A tendência é que você se torne esse ser vazio, porque você perdeu esse contato com esse Senhor que está nos céus, esse Senhor que vem para resgatar o povo dele, esse Senhor que está restaurando a natureza humana. Se você colocou a tua confiança, se a tua confiança está em objetos inanimados, como o ouro, como a prata, você vai se tornar nisso daí, você vai se tornar isso daí. Então, para mim, esse salmo ele vai falar justamente sobre isso. Ídolos imanentes, homens
vazios, e aí crise existencial, crise do homem, e tudo isso advém disso. Então os ateus, eles não estão livres desse instinto religioso, eles não estão livres disso, pelo contrário, eles só redirecionaram para objetos, né, da matéria. Eu peguei até um trecho aqui do livro do Keller, né, que eu tinha mencionado, o Deuses Falsos, para pegar esse gancho que você falou aí do Salmo 115, né, que é justamente... vai bem nessa pegada. Ele fala assim que uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam se tornar mais do que são, igualando-se a deuses, caem a ponto de tornar-se inferiores a seres humanos, né? E cara, é impressionante. É isso mesmo, assim, tipo, quando você quer ser o pecado, né? O pecado, quando essa questão da autonomia, né? Diz, não, eu formo a minha história, eu crio o meu caminho, eu dou as cartas, né? Eu faço as regras, né? E você faz disso, né? Da sua liberdade, da sua autonomia, um ídolo. E você acontece o que diz o Salmo 115, bicho. Se torne-se semelhante a eles, né? Você tem boca e não cheira, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem olhos e não vê, né? Você se torna menos do que você do que você gostaria de ser, né? Que é um ser humano, né? Mais pleno. Porque o pecado escraviza, bicho. E só tem essas duas opções. Ou você tá com Deus, ou você tá no pecado, bicho. Não existe um meio termo. Não existe um horizonte onde você tá meio com Deus e meio com o pecado. Eu lembro do Guilherme de Carvalho fazendo uma analogia em relação ao ateísmo, né? Mais especificamente ao ateísmo, né? Ele faz uma comparação com o vegetariano, né? Ser vegetariano diz respeito àquilo que você não come, né? Que é carne, né? Mas não diz nada a respeito dos vegetais ou dos legumes que você come, né? A mesma coisa é o ateu, né? Ser ateu diz respeito ao que você não crê, que é uma divindade transcendente, mas não diz absolutamente nada a respeito do que você crê. Porque o ateu crê em alguma coisa. Ele pode ter desenvolvido, né, alguma relação de incondicionalidade, de crença com a ciência, com o intelecto dele, né? Pode ter desenvolvido com sei lá, algo dá sentido para a vida dele, porque a gente vive nessa busca de sentido, né? Então, como você falou, ele vai espraiar essa confiança em algo do aspecto da criação, né? Algo da criação ele vai ancorar a esperança dele em algo da criação de Deus, da boa criação de Deus, né? E é até interessante, se você perguntar, por exemplo, para um ateu, e você dizer assim, cara, qual é o sentido dessa vida? Por que nós estamos aqui? O que é um ser humano? Sabe, qual é o propósito dessa vida? Cara, alguma coisa ele vai te dizer. E mesmo que ele diga que não há propósito, então assim, ele vai ancorar a esperança dele nisso, de que a minha crença é que não há um propósito, mas ele não tem como provar isso. Ele não tem como provar. Ele simplesmente crê, mas ele não tem como provar. E se ele der um outro propósito, ele também não tem como provar, e isso aí é a crença dele. Então assim, não tem pra onde fugir, bicho. É um negócio que todo mundo... A gente não escolhe crer ou não crer. A gente só escolhe o que a gente vai crer, cara. Mas todo mundo crê. Todo mundo crê. Quando Paulo vai dizer assim que não há quem busque a Deus, ele não está dizendo que algumas pessoas são religiosas, assim, nesse sentido mais profundo, e que outras não são. Ele está dizendo que não há quem busque ao Deus verdadeiro. Não há quem busque ao Deus verdadeiro. Mas todo mundo está buscando Deus em alguma coisa. Seja em algum aspecto da criação, ou seja no próprio Deus verdadeiro mesmo. Então, assim, é isso. É isso. Tem sim, muito pra onde ir. Sim. E até o próprio catecismo, se você for ler as perguntas aí e as respostas, ele está dizendo o seguinte, olha, que, por exemplo, a 46, né? Ele está dizendo assim, o que exige o primeiro mandamento? Aí a resposta o primeiro mandamento exige que a gente tem que reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Aí ele vai falar assim, o único Deus verdadeiro e nosso Deus. Aí cadê? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Acho que a 47 também vai falar isso. Tá aqui, a 47 vai dizer, olha, que a gente não pode deixar de adorar ou glorificar ele como verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus. Essa relação nosso Deus é uma relação pessoal, né? É uma relação que significa que não basta você dizer que, não, eu acredito, como um agnóstico pode dizer, que possa existir um Deus, né? Ou então aquela pessoa de religiosidade superficial, não, eu acredito em Deus sim. Mas essa ideia de Deus para ele é uma coisa etérea, que tá longe, que tá fora, né? Quando o texto chama a gente para adorar e glorificar esse Deus como nosso Deus, é porque ele tá dizendo o seguinte, tem outros objetos de adoração. Mas esse aqui é o nosso Deus. Quando o Senhor se apresenta no prefácio dizendo Israel, eu sou Yahvé, eu sou o teu Deus. É o Senhor que está dizendo que ele é o nosso Deus.
É ele que está dizendo que quando ele nos resgatou, ele se fez o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então, é a relação. Eu tenho que adorar esse Deus, ele é o meu Deus. Então, se eu adorar outro Deus, o que eu estou fazendo? Estou pegando uma imitação, um objeto deturpado que não é aquele meu Deus. Então, cada um vai ter o seu Deus. Pode não ser o meu Deus, mas é o Deus dele. A riqueza, a estabilidade financeira é o Deus dele. Aquele ali é o Deus dele. Não é o meu Deus, mas é o Deus dele. Então tem essa questão, por isso que tem esse nome, assim, meus, nosso Deus e tal. Sim, aí a gente entra na questão da escritura, né? Como a escritura é importante na nossa vida para a gente conhecer de fato quem é o Senhor, né? O Deus verdadeiro, né? Porque existe uma tendência em nós, mesmo em nós que já conhecemos a palavra, né? Os cristãos, e mais ainda nos que não conhecem, né? De formar uma imagem de Deus que não é verdadeira. Não, eu acredito em Deus, mas tá, quem é esse Deus? As pessoas descrevem um Deus que é totalmente, ou pelo menos parcialmente, oposto ao Deus das Escrituras, né? E nós temos, existe uma crítica liberal, né? Que ela faz certo sentido, tá? Calma, não me queimem ainda. Ela faz um certo sentido. Que afirma que os cristãos... mas eles falam mais especificamente do primeiro século, que eles teriam projetado uma visão de Deus deles mesmos como se Deus fosse uma projeção deles, sabe? Assim como se eles tivessem inventado o Deus cristão, sabe? E o que obviamente é falso, eu discordo completamente disso. Mas que na nossa modernidade muita gente projeta, na verdade, Deus de fato, né? Deus não é nada mais do que uma projeção daquela pessoa. O Keller fala assim que se o Deus que você crê nunca discorda de você, então existe uma chance muito grande desse Deus ser algo que você criou com a sua mente carnal. E é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A gente tem uma capacidade absurda, seja por experiências, seja por más influências, seja por leituras incorretas da escritura, ou seja, por falta de interesse, de preguiça de conhecer realmente o que a Bíblia diz, né? De projetar um Deus falso. Dizer assim, não, eu acredito em Deus. Mano, eu acredito em Deus, eu acredito... Tá, mas... hoje até se fala, não, mas é o mesmo Deus, todos nós acreditamos no mesmo Deus, só muda o nome. Aí quando você pergunta, tá, mas quem é o seu Deus? Para uns, Deus é uma força impessoal. Para outros, Deus é simplesmente amor. Mas Deus é amor também. Mas ele só é amor... entende? Assim, a gente corre o risco de recortar o Senhor e fazer sei lá, um Deus Romero Brito. que é tipo... que é meio recortado, nada contra quem gosta, né? Mas assim, é um Deus que é meio que recortado, sabe? Você monta e faz um Deus conforme aquilo que te agrada, sabe? E despreza as partes que você não gosta, sabe? Não dá pra ser assim, bicho. Por isso que a gente precisa da escritura, porque é na escritura que a gente vai conhecer de fato quem é o Senhor, o caráter do Senhor, os atributos do Senhor. Tá na Bíblia. A gente precisa da escritura justamente por causa disso, cara. A gente precisa da Bíblia. Mais do que nunca, a gente vive numa época, né, onde todo mundo diz assim, Deus ama todos. Mas tá, tudo bem, mas quem é esse Deus, cara? Quem é esse Deus? Eu não descreio disso, sabe? Deus ama a sua criação. Deus ama a sua criação. Mas assim, as pessoas esvaziam tanto o conceito de amor que, tipo assim, sabe? Amor virou qualquer coisa, virou um sentimentalismo, sabe? Um negócio meio vazio, assim. Então, tá, quem é esse Deus? É por isso que a gente precisa da escritura, porque a escritura mostra quem é o Senhor de fato, né? Sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo também, mano. Foi isso que eu falei. Então, partindo já pro final, nossos episódios estão ficando curtinhos, né? Agora não tem nem desculpa pra não ouvir. Dieguito, como a gente pode examinar as nossas vidas e verificar se de algum modo nós temos apresentado outros deuses diante do Senhor? Ou seja, como buscar essa fidelidade na prática? Vou repetir o que Jesus disse, né? Ele disse que onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Aquilo que você considera como o objeto mais valioso da tua vida é onde o teu coração está, e onde o teu coração está, obviamente, é o teu Deus, é o que você venera, né? O centro do teu ser, o centro da tua existência
tá reservada, a parte mais íntima do teu ser tá reservada só para aquele objeto mais precioso que você considera. Então essa frase que Jesus disse, ela vai nos orientar nessa busca. Aí essa busca tem que ir para execução, tem que acontecer, não basta ficar só assim, eu sei, eu entendi racionalmente isso, que onde está o meu tesouro está o meu coração. Só que como a gente abriu o episódio falando que você pode achar que você adora só ao Senhor, mas você pode estar sim adorando a outros deuses. Então, por isso que não é tão simples. O James Smith fala isso, né? Você é aquilo que ama, né? Exatamente o que eu ia dizer spoiler. agora. Não, mas era exatamente o que eu ia dizer agora mesmo, então não foi um spoiler. O Smith é muito excelente nisso, porque ele vai falar sobre a dimensão mais prática, né? A dimensão do que a gente faz com os nossos corpos, né? Então, assim, às vezes a gente se fica satisfeito em dizer eu creio em Deus, como tu já falou aí, Alexandre, bastante, eu creio em Deus, mas aí vai entrar aquela dimensão das escrituras, né? O negam completamente com suas obras, né? E aí como é que a gente vai ver isso, né? Aí tem uma questão muito interessante do Smith, que é de considerar que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aqueles hábitos que constituem nosso caráter, nosso dia a dia, nossas práticas, elas são religiosas. E ele vai usar o termo litúrgico, né? O Smith vai falar que os nossos hábitos, aquilo que a gente faz e que toma conta do nosso ser, aquilo que se torna automático pra gente no nosso dia a dia, aquilo que você já não precisa nem prestar tanta atenção em como fazer, porque você já está tão habituado, aquilo ali é um hábito, é liturgia. Então, ele vai dividir, ou ele vai caracterizar essas liturgias entre liturgias seculares e liturgias religiosas. As liturgias seculares são aquelas que são do teu dia a dia, de fora do contexto eclesiástico. E as liturgias religiosas são aquelas do contexto eclesiástico, mas também aquelas que são de sentido eclesiástico, que podem ser feitas fora do contexto eclesiástico. E aí que tal, né, nos nossos tempos modernos? Se você é desses que só fala, eu creio em Deus, talvez até vá à igreja ao domingo, mas o resto da tua semana é trabalho, provavelmente o gráfico pizza lá que divide a tua vida vai ser 1% de liturgia religiosa e o resto da tua semana toda de liturgia secular. Então quer dizer, a tua semana todinha é um ritual imanente, é um ritual materialista. E isso aí inclusive é o significado, né, da palavra liturgia, meio exatamente, que é ritual, né? Poderíamos, um rito, né? Algo repetitivo. Só que a gente pensa em ritual, um negócio assim meio tipo uma missa, místico, né? Um negócio assim, sei lá. Eu penso assim em encantamentos e tal. Pois é, exatamente. Então, aí que tá, se você fizer essa sua análise e perceber que a tua semana toda é uma liturgia, é um culto ao que é do mundo, ao que é secular, aí você já tem que voltar para a frase de Jesus e pensar, peraí, onde está o meu tesouro, né? Se toda a tua semana se toda a tua semana é devotada para dinheiro, para estabilidade financeira, para bem-estar emocional, para família, para amigos, aí você volta para a frase de Jesus, se pergunta onde está o teu tesouro, para saber onde está o teu coração e refaz. E aí a dica é deixar penetrar em nosso dia a dia, desde a segunda-feira até o fim de semana, essa carga de liturgia cristã em nossas vidas. Deixar que a prática da nossa fé modele os nossos hábitos, deixar que os nossos hábitos eles estejam mais ligados àquilo que nós professamos em relação ao Senhor que nos tirou do Egito. Fazer com que coisas simples como os nossos hábitos alimentares, quem é casado, assim, o seu dia a dia, suas conversas com sua esposa, com seus filhos, quem é solteiro, sei lá, sua vida devocional em casa com seus pais, de repente, fazer com que toda essa esfera que é corrida, que é secular, entre aspas, possa ser convertida, possa ser redimida. Porque aí você, sem perceber, mas o hábito é isso, ele vai se tornar uma prática, ainda que em certo momento ele seja inconsciente ali, mas ele vai se tornar uma coisa clara, e você vai ver que você conseguiu converter toda essa vida que te cerca, toda essa coisa que te cerca, em um culto ao Senhor. Você conseguiu fazer o que a gente leu ainda agora no Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Então eu trabalho, eu faço faculdade, mas ao teu nome eu estou dando glória. É no Senhor que Israel confia, não é no ouro, não é na prata. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos cuidar do mundo que o Senhor deixou para que a gente cuidasse. Mas quando eu fizer isso, a glória tem que ser ao nome do Senhor, porque eu confio no Senhor e não nas coisas criadas. Então assim, olhe para sua vida
e veja se de repente esses teus hábitos, eles denunciam que o culto que você presta durante 7 dias, se ele é predominantemente um culto a deuses materiais, a objetos materiais, ou se de fato o Senhor está no centro dessa semana. E aqui não é aquele comentário assim de uma pessoa que está vendendo um produto, um coach, né? Eu consegui aqui, eu e o Alexandre, nós conseguimos reconfigurar nosso mindset, e a gente está dizendo para vocês que dá certo, agora comprem o produto. Não é isso, cara. É uma luta. É uma luta. A gente tá nessa luta. Eu tô nessa luta, o Alexandre tá nessa luta, a gente tá nessa luta. Agora o problema é, se você não reconhecer essa luta, a situação tá... Aí eu vou dizer, a tua situação tá pior que a minha. Aí eu vou dizer, porque a grande vitória, a razão desse argumento que eu tô trazendo aqui é para que você reconheça essa luta. Reconheça que coisas ao teu redor, coisas boas, como o Alexandre disse, citando, acho que o Keller, né? Pegando coisas boas e transformando em más, elas estão te cobrando devoção. Essas coisas que são boas, que você absolutiza elas, que você coloca elas no centro do teu coração, elas vão te cobrar devoção se você se relacionar de forma errada com elas. Então essa que é o chamado aqui, reconhecer isso e aí sim organizar a tua vida, para que até as práticas seculares rendam glórias ao Senhor e não sejam liturgias mundanas, né? É por aí. O Smith fala disso, né? Que as coisas que fazemos fazem algo em nós também, né? Isso. Então, assim, a gente é moldado por aquilo que a gente faz, né? É esse caminho essa via de duas mãos, né? Que vai e volta, né? O que a gente faz algo em nós. E é realmente isso. E, bicho, eu ia falar justamente isso, assim, mano, não é fácil pra ninguém. Ser crente, ser cristão não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você achar que não, olha, eles estão falando aí, então, tipo, ele já. Não é, velho. Tá todo mundo no salto, tá todo mundo na luta, entendeu? E aí, tipo assim, equilibrar isso, cara, é algo que é só a graça do Senhor mesmo, porque não é fácil. As coisas legítimas. O dureza disso tudo é que as coisas boas realmente podem tomar uma primazia que pode tomar o lugar do Senhor. Tipo assim, família é bom? É bom. Trabalho é bom? É bom. Dinheiro é bom? É bom. Entretenimento é bom? É maravilhoso, é bênção do Senhor. Eu não preciso ficar vendo só entretenimento gospel. Eu não preciso, eu só vou ver o filme. Não, cara, tem boa música aí, enfim, desculpe os mais os mais radicais, mas enfim, é bênção do Senhor, é bênção do Senhor. O problema é que essa nossa natureza miserável tem a capacidade de elevar essas coisas a um patamar mais alto do que elas merecem de fato, entendeu? Esse é o problema. Existem agora estudos, né, falando sobre a neuroplasticidade e as disciplinas espirituais, né? O que seria isso? Já é sabido, né, há um certo tempo que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de plasticidade, ou seja, de amoldar-se com aquilo que seja nossas práticas, os nossos hábitos, né? Então, por exemplo, se você é um cara que vai se afundar em pornografia, bicho, o teu cérebro vai ser moldado por isso. E cada vez que você dá esse estímulo, ele vai pedir mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Porque ele vai se adaptando com esse tipo de coisa, saca? Então, assim, se você é um cara que vive pra trabalhar, trabalha, e trabalha é uma coisa boa, é bênção do Senhor. O Senhor, mano, mais do que a Bíblia fala sobre trabalho, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Trabalha, vai trabalhar, bicho. Mas quando o trabalho torna-se o centro da nossa vida, outra coisa que a gente vê, principalmente entre os jovens, né? Que é essa coisa de ser bem sucedido o tempo todo. Não há lugar para o fracasso nos nossos dias. O Byung-Chul Han, que é acho que ele é sociólogo sul-coreano, fala sobre a sociedade, né, do cansaço, né? Que nós vivemos numa sociedade onde é um pecado qualquer fracasso, né? Aqui você falou do coach agora, eu lembrei, né? É uma sociedade de vencedores, né? Nós não temos tempo para lamentar. Você vê agora até hoje em dia a romantização de divórcio, né? Pessoas celebram divórcios. Por quê? Porque não pode chorar. Você não pode lamentar. Você não há tempo para um quebrantamento, não há tempo para tristeza, sabe? Para dor, para o lamento mesmo. O coronavírus veio para mostrar aí que a morte é uma realidade, né? A gente não gosta de falar sobre
sobre a morte, né? Tem gente que até faz o sinal da cruz quando... não, de morte não vamos falar de morte, não vamos falar de coisa ruim, né? Eu só quero good vibes, né? E bicho, a vida não é assim, meu amigo, a vida não é assim. E a gente vive nessa sociedade que quer pregar o céu na terra. Mano, vai ter fracasso, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter alegria também, porque a vida é assim, essa mistura, né? É agridoce, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, mas é assim. Então, voltando à questão da neuroplasticidade e as disciplinas espirituais, né? Quando você busca, e é uma luta, cara, eu falo por mim, é uma luta diária. Você é claro que a gente vive um outro ídolo, né? Que é a autenticidade, né? A espontaneidade, né? Nós vivemos uma época de que algo só é legítimo se vier do coração, se for espontâneo. E do coração me refiro assim das emoções, né? E assim, hoje eu tô com um ímpeto de ler a Bíblia, hoje eu tô com uma vontade de orar e tal. E a gente só baliza a nossa vida espiritual com base nesses sentimentos, né? Se hoje eu estiver bem, eu oro, eu leio a Bíblia. Se eu não estiver bem, não, hoje não dá. Até porque o Senhor não vai querer que eu faça algo que seja mecânico, né? Então, assim, a gente baseia a nossa vida em mero sentimentalismo. É claro, nós não queremos que a vida espiritual, as disciplinas espirituais, seja algo meramente mecânico. Mas existe um aspecto, por exemplo, quando você está doente, você tem que comer, cara. Mesmo sem estar com fome, você tem que comer. Por quê? Porque você sabe que você precisa. Quando você tá com preguiça para ir trabalhar, você vai. Por que você vai? Porque você sabe que é sua responsabilidade, você sabe que você precisa daquilo. Mas por que quando se refere à vida espiritual a gente pensa diferente? Então assim, tem dias que eu não quero ler a Bíblia. Eu sou sincero. Tem dias que, tive um dia cansativo e tudo mais, e aí tem dia que não dá. Mas cara, eu preciso disso. Há dias que eu não consigo. Mas é buscar, sabe? É como você falou assim, se você acha que tá tudo ok, bicho, você foi engolido. Você foi engolido pelo espírito da época. Você foi engolido já, entendeu? Então assim, é preciso essa pausa, é preciso a gente pensar. O Tozer dizia assim, que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Quem quiser conhecê-lo terá que dedicar-lhe tempo. A gente vai precisar parar, a gente vai precisar gastar tempo com o Senhor. Então, e à medida em que nós priorizamos ou organizamos a nossa agenda, a nossa liturgia, né, como você falou, os rituais diários, para que a gente tenha momentos de devocional, para que a gente tenha momentos com o Senhor, isso forma inclusive todo o nosso arranjo cerebral. É interessante isso, né? Como a vida espiritual molda o aspecto físico da gente, entendeu? Então assim, o Smith dá o exemplo do carro, né? Eu acho que é o do carro que ele dá. Quando você começa a dirigir, você tem que pensar aquilo ali, né? Agora é hora de passar marcha, de apertar a embreagem, de frear e tal. E com o passar do tempo, né? Quando você adquire prática, aquilo se torna um automatismo. Né? Se torna uma segunda natureza. Você faz as coisas, você não pensa muito, né? Então assim, uma dica prática que eu dou, olha, gente, estão com dificuldade de fazer um devocional de vocês, procurem lugares, não há regra, né? Aqui uma coisa que a gente não quer, pelo amor do amor, é ser um legalista. Não, Deus me livre disso. E eu sei que todos nós corremos o risco, mas assim, procurem lugares e horários específicos, de preferência sempre o mesmo lugar e o mesmo horário para momento de leitura devocional, para momento de oração, porque isso, quando você incorpora isso na sua agenda, você já vai moldando as suas atividades, você já vai moldando o seu dia para culminar naquele momento, entendeu? É igual você recebe um convite de casamento, você não programa a sua agenda para ir? Você diz, tenho que fazer, mulher, né, tem que fazer o cabelo, tem que comprar o vestido, alugar o vestido, a maquiagem, então assim, a sua agenda já está programada para aquilo, né? Você se programa para aquilo. A mesma coisa é com a nossa vida espiritual, então assim, nós temos que nos programar para isso, né? Temos que buscar se programar. Não é fácil, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, né? Por isso que a gente precisa da graça, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, porque não é fácil, mas é necessário, é necessário perseverar. Então assim, continuem, perseverem. Mas eu tô... minha leitura devocional tá horrível esse ano. Olha, eu me planejei pra fazer, mas aí acabou acontecendo uma porção de coisas e eu realmente não tô fazendo mais nada assim. Olha,
receba esse encorajamento e volte às suas práticas devocionais. Se você já está fazendo, continue, meu irmão, minha irmã, persevere, e é isso aí. E aí tá todo mundo na batalha, tá todo mundo do sal, entendeu? E você não tá sozinho nessa, tá todo mundo lutando, né? Uns mais, outros menos, mas tá todo mundo na luta, né? Sim. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nas nossas redes sociais, todo aquele negócio que vocês já sabem aí, Facebook, Instagram. Eu nem sei se a gente ainda tá pelo YouTube. A gente ainda tá no YouTube, Diego? Tá sim. Nós estamos no YouTube, no nosso site também. Acessem lá, www.castminster.com.br. Voltamos aí a qualquer momento, se o Senhor assim permitir. E olha, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, viu? Vocês que estão desanimados, que o Senhor fortaleça a fé de vocês. Vocês que estão aí desencorajados, vocês que por alguma razão pararam a leitura bíblica, ou vocês que percebem que há elementos de idolatria no coração, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor quebre os ídolos dos nossos corações, do meu coração, do coração de cada um de vocês que está ouvindo, que Ele, somente Ele, venha reinar nos nossos corações. Amém? Amém. Grande abraço a todos e valeu!